Amigos, muito boa tarde a todos. Que possamos estar em muita alegria e muita paz, em bastante confiança para esses nossos instantes, nessa nossa live singela. Falamos em nome do Farol do Ismael. Farol é uma casa espírita. Hoje, inclusive, tem atendimento presencial mediante agenda. E nós estabelecemos essa conexão de sorte que possamos fortalecer os nossos vínculos. A casa espírita, como o Farol, né? E todas as casas espíritas, aliás, em todos os locais onde se predispõe a assistência, a solidariedade, os sentimentos fraternos, a ajuda, o entendimento, deve-se se transformar sempre num celeiro de sentimentos. É imperioso, é importante que numa casa espírita exista sempre a consideração, a compreensão, para que possamos todos nós sermos recebidos e recebermos aqueles que ali comparecem, muitas vezes em condições, às vezes, um pouco assim, envolvidos em dissabores, em amarguras, em tristezas. Já é senso comum que casas espíritas muitas vezes são procuradas em estados extremos, ou em estados em que a pessoa sente uma grande aflição ou coisa assim. Bem como existem aqueles outros que a buscam por curiosidade, por questões de querer entender, conhecer aspectos dessa doutrina que se chama Espiritismo e que é sagrada. Não obstante todas as críticas que possam ainda existir, ela tem princípios extremamente elevados, saudáveis, positivos. Geralmente, as buscas que nós fazemos com alto, vamos dizer assim, com aspectos religiosos, buscando ajuda, buscando entendimento, buscando oração, buscando prece, em qualquer linha de pensamento religioso, nós o fazemos nos momentos de aflição. Os momentos de aflição que existem na Terra para todos nós e são compreensíveis, é o que nos empurra, né? É o que nos impulsiona. Porque quando está tudo bem, nós nos relaxamos um pouquinho. E são às vezes nas dificuldades que nós nos lembramos do alto, que nós nos lembramos que tem alguma coisa que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer, que pode nos dar vida, que pode nos consolar de alguma forma. E nesse caso nós não estamos única e exclusivamente nos referindo ao centro espírita. De idêntica forma, as igrejas católicas, evangélicas, todos os locais, os templos, todos as sinagogas, o que quer que ou seja, estabelece conexão do chão para cima, né, com o alto. E nesses momentos de dificuldade nós nos ajoelhamos. Então, muitas vezes nós temos uma notícia, uma decepção, vai fazer um exame, dá um resultado positivo, um resultado negativo, a pessoa fica agradecida e agradece ao alto. E é compreensível todos os nossos dissabores, porque isso é característico do nosso planeta, do nosso nível evolutivo aqui na Terra. Então, nós temos estas situações, mas é imperioso que a gente lembre-se que isso é assim mesmo. Então não adianta desespero, agonia, aflição, angústias exageradas, porque tudo passa. E tudo está dentro do esquema. A gente tem que ter uma abertura de compreensão para entender como que as coisas funcionam. O mundo é assim desde que existe o mundo, né, aqui na Terra. Então, o que nós podemos fazer? O melhor que pudermos fazer dentro do nosso nível, dentro do nosso alcance, cada um é que sabe de si, para socorrer, para ajudar os outros, para se valorizar, se fortalecer, para enfrentar os dissabores de uma forma mais digna, de uma forma mais conformado, de um conformismo sadio, não de um conformismo entregue, né? Isso é o que deve nos favorecer. E a doutrina espírita vai nos esclarecendo que nós temos aqui na Terra um propósito e uma finalidade.
A razão pela qual Deus nos criou, a razão pela qual a vida existe, talvez sejam fatores que escapam às nossas concepções. Mas eis-nos aqui. E eis-nos amparados. Eis-nos sob proteção espiritual. Ah, mas como assim, com tanta gente, com tanto problema? Mesmo assim, existem essas deliberações do alto. Repetindo, porque tudo passa. Então, o momento aflitivo, as dores, as adversidades são transitórias. Elas nos levam a um determinado patamar diferenciado. Isso não quer dizer, obviamente, que alguém vai procurar a dor, que alguém vai procurar o sofrimento. Não é fazer apanágio do sofrimento. É definir, segundo a ótica espírita, o que já existe. Então, para que quando uma coisa existe, não significa que nós vamos elevá-la e enaltecê-la. Nós vamos tentar entender as razões. E muitos dos problemas que existem entre nós, na nossa existência, na nossa vida, muitos são oriundos de nós mesmos, das nossas próprias convicções, pensamentos, sentimentos, ideias, atitudes. E muitos outros são alheios à nossa concepção voluntária. Mas, de uma forma ou de outra, tudo tem um aval do alto. A doutrina espírita, para muitos que possam discordar, prega que a casualidade não existe. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Esses propósitos estão íncitos nos desígnios inabordáveis e infinitos, extremamente superiores do nosso Criador. Escapa ao nosso entendimento. Nós aqui na Terra muitas vezes reclamamos de uma série de coisas. Reclamamos que sofremos, por exemplo, a influência do meio. O meio influencia demasiado nas nossas vidas. Muitos reclamam que por ter nascido no meio assim ou tal, sofreu uma determinada influência desse meio e foi prejudicial essa influência. Vale considerar que, até um certo ponto, a influência se dá em quem é influenciável. Nós não temos resistência e aptidão, capacidade para superarmos as determinadas influências, porque não temos em nós enraizado propósitos diferentes. Eu cedi àquela influência daquele meio porque o ceder já fazia parte das minhas aptidões. Ninguém é culpado propriamente dito. Então existe um chamamento da doutrina dos espíritos para a nossa responsabilidade. A gente não pode ficar jogando as coisas nas costas dos outros. Eu ajo assim, eu sou assim, porque nasci num lugar assim, numa família assado, porque eu não tive orientação devida por causa disso, por causa daquilo. Não. Ninguém é alienado e ninguém vai desconsiderar que existem locais negativos e defini-los como sendo negativos. Mas nós não podemos também afastar as nossas responsabilidades. Nós temos em nós dispositivos que não estão concretos, não estão solidificados. Aí então nós acabamos por ceder. O íntimo não está consistente, não está rígido. Muitos são, às vezes, alheios às influenciações. Pode passar por guerra, passar por doença, passar por miséria, passar por problemas, seja como for, e estão bem. Outros, mesmo em momentos de paz, em momentos em que está tudo bem, não estão bem. Então existem questões em nós que precisam ser analisadas, pesquisadas por nós mesmos. E isso é o chamamento da doutrina dos espíritos. Para que a gente possa ter essa noção de nós mesmos. Essa análise, essa autoanálise constante e contínua. Nós não temos e não devemos e não vamos nos alicerçar em salvadores que vão fazer por nós aquilo que compete a nós. Então é importante que a doutrina dos espíritos, lembrando, tenha esse aspecto e nem sempre é agradável, mas é o melhor. A verdade pode ser áspera, mas é preferível a mentira. Então, muitas vezes nós temos uma expectativa de que, mas lá na vida futura, depois dessa vida, na eternidade, vou ter um paraíso, vai estar tudo bem. E às vezes não é bem assim. Então é preciso que a gente reflexione mais, né? Essa estrutura que a gente tem, que está solidificada em uns mais que outros, uns têm mais força, outros têm menos força, uns conseguem atravessar aí
pelo vício, pelo caminho do erro, por uma convivialidade pesada e saem ilesos, outros com poucas influências já se perdem, vamos dizer assim, vem de onde? Vem da nossa estrutura, da nossa vida espiritual e de outras vidas na Terra. Ah, mas tudo é de outras vidas, da reencarnação? Acontece que no ponto que nós chegamos, isto é, de lucidez, de raciocinar, de ter um idioma, de falar, de se expressar, de ter consciência, de conhecer arte, de conhecer amor, de conhecer raiva, de conhecer ódio, de conhecer família, de conhecer sociedade, de ter uma casa, de ter uma civilidade. O cidadão que chegou nesse ponto, ele não está aqui na Terra pela primeira vez. Se nós fôssemos aí, digamos assim, precocemente um bruto, um troglodita, ainda podíamos dizer que são outras questões que movem, que nós ainda não entendemos. Mas no nosso ponto, nós não podemos alienar, negar que nós temos um histórico. Todos nós já vivenciamos, já passamos pela Terra, já tivemos experiências aqui na Terra e no mundo espiritual. No mundo espiritual nós não somos inativos, nós não somos uma fumacinha, o espírito é uma fumacinha, é uma coisinha. Não, o espírito tem vida, tem personalidade, tem característica, tem os resquícios da vida material, os seus pendores, o seu modo de ser, enfim. Então, o espírito vivencia no mundo espiritual situações e vivencia na Terra situações. O acúmulo dessas situações forma a nossa personalidade. Complexa, difícil de entender, obscura muitas vezes, estranha para nós mesmos, cheia de percalços, de dúvidas. Quantos psiquiatras, psicanalistas e psicólogos tentam definir a mente humana, definir as nossas chagas emocionais, os nossos problemas, os nossos percalços, e fica-se sempre num beco quase que sem saída. Sempre com definições incompletas. Definimos tantas coisas nesse mundo, pousa em Marte uma nave, aviões supersônicos aí, a informática com essas deliberações extraordinárias, os veículos, enfim, tudo que conquistamos, mas sobre nós mesmos ainda estamos aquém do mínimo desejado, ainda não entendemos pouco sobre nós. Temos definições sociais, a sociedade é isso, no coletivo. A individualidade, o eu, ainda é um pouco estranho, porque nós estamos aqui na Terra obnubilados, né? Essa palavra gosto, né? A gente está meio assim, obliterado, tá meio... A gente não está com uma visão plena das coisas. Existem muitas coisas além do que nós estamos vendo, e isso é fácil de entender, porque os nossos olhos são limitados, os nossos ouvidos são limitados. O cenário, a paisagem que a gente vê, ela se desdobra em paisagem espiritual e vai embora, e tem tanta coisa, a vida é infinita. Qualquer outro aspecto que seja diverso disso, nós estamos restringindo a sabedoria divina, restringindo a sapiência cósmica, vamos dizer assim, né? Então aqui e lá, a gente tem o quê? Tem essas diferenças porque nós estamos em processo de evolução. Processo para crescermos, crescer. E muitas vezes a gente está com a nossa memória, então, com a maioria, quase sempre, né, com a nossa memória travada, exatamente para que essas questões que não são influenciáveis ou são influenciáveis pelo meio, pela sociedade, pela família, por onde vivemos, para que aqui estejam solidificadas em nós, prevaleçam. Porque se nós nos lembrássemos de tudo, tivéssemos tudo à tona, a gente teria outro comportamento. Então é necessário que não percamos a oportunidade de mostrar aquilo que temos em nós, e isso acontece mediante o esquecimento. Então a natureza, Deus, já nos fez esquecermos o passado, porque aí a gente vai ter oportunidade de mostrar o que é, e aproveitar essa existência. E também... matematicamente, cientificamente, é fácil entender, porque a gente esquece mesmo. Nós não nos lembramos do que fizemos a semana passada, quando tínhamos 5 anos de idade, éramos nós mesmos. Quando tínhamos 7 anos, vai ficar difícil lembrar. O que fizemos essa noite durante o desprendimento no sono, nós não nos lembramos direito. Como é que a gente vai lembrar de outra existência? Alguns discordam da pluralidade das vidas materiais, mas filosoficamente, pelo menos, não obstante as provas que aparentemente já convenceram alguns,
Filosoficamente é o processo mais coerente, mais racional para a evolução, para o crescimento. Se o ser foi evoluindo nos bilênios aí, a evolução que se deu, seja darwiniana, seja por, pela criação, como queiramos, essa evolução chegou à consciência. Né? E essa consciência, para que ela dê continuidade no seu crescimento, ela não pode ter um destino fatídico, limitado. Porque fez isso, fez aquilo e acabou. E ficar onde? Ficar como? Parado. Nada é parado. Ficar fazendo o quê? Num paraíso eterno? Numa agressão eterna? Num local de castigo? Então, a natureza, a vida é móvel, é ininterrupta, é contínua. E como nós não podemos viver aqui 1000 anos, vamos ver isso depois, né? A gente tem que ter períodos experienciais, onde se favorece o que? A convivência, o reencontro, o acerto, onde se favorece a ajuda, o socorro, a evolução, o entendimento. E nós, apesar de termos adquirirmos às vezes a consistência de não sermos influenciados, estarmos bem, a gente tem que se cuidar, porque a gente pode cair. O espírito não regride, né? Não volta no tempo, no seu conhecimento, mas ele pode cair. Nós podemos ceder às influenciações. A carne, o mundo físico, é tentador. Por isso que está lá, bem explícito, não nos deixe cair em tentação. Por quê? Você é passível de cair em tentação. Não é tentação, a tentação sexual, a tentação de... a tentação no erro, a tentação na queda de si mesmo, né? No atrofiamento das nossas capacitações. É a gente, como que, não regredir, mas estacionar, fazer o errado quando sabe o certo. Já basta o fato de nós, às vezes, sabermos o certo e não temos condições para fazê-lo. Por isso que muitas vezes é difícil as preleções e tudo mais, porque a gente tem que dizer, ou devemos falar coisas ou assertivas que sejam edificantes. Agora, é preciso ver até que ponto a gente consegue também isso para a gente mesmo, senão fica hipocrisia. E o que acontece? A gente sabe que a gente deixa a desejar. A gente sabe que é assim, óbvio. Mas a gente precisa saber, pelo menos, isso acontece com todos. Felizes aqueles que estão plenos. Felizes da vida, estão todos realizados, não precisam mudar nada, não precisam mexer em nada. A vida está plena, psicologicamente, psiquicamente, como pai, como mãe, como esposo, como cidadão, como profissional, como religioso, como espiritualista, como ser, está pleno. Feliz desses. Mas aqueles de nós que assim não o estamos, às vezes temos que lembrar, passar para os filhos, passar para alguém, expor, falar, dizer, vivenciar, e lembrar que tem que orar e vigiar. Porque senão a gente pode entrar em queda assim. Orar e vigiar, estar atento. Os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas ideias. São Paulo, né, já dizia, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. Então, quer dizer, quando a gente está sozinho, só a gente, ninguém mais, tem gente vendo. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Eu não estou sozinho, tem alguém vendo, né? E aí fica uma situação um pouco áspera, um pouco difícil, porque já se viu, o próprio André Luiz mostra no livro, a pessoa está desencarnando, está morrendo, está num quarto morrendo e de repente ele olha para a janela, tinha 3 esperando a pessoa lá fora, 3 máscaras horrendas, 3 pessoas com aparência desagradável, estavam esperando e falava para o fulano, ô fulano, você vem ou não vem? Vai desencarnar ou não vai desencarnar? Vamos lá, nós temos que nos fazer o que nós sempre fizemos. Como assim? Nós sempre fizemos juntos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, pelas nossas afinidades. O mundo não vê, mas existe uma invisibilidade concreta, real, que está ao nosso redor. E isso é de grande responsabilidade, isso é complicado para a gente, é árduo, é difícil. Faz parte do crescimento, de uma atenção maior,
conclusão disso seria dizer que a gente está aqui para se divertir, vamos dizer assim. A gente está aqui para ter prazer, para ter alegria saudável, para ter amizade, ter contentamento, contar piada, ter uma série de coisas, mas também, em concomitância com isso, ter uma seriedade que a vida é para que nós possamos utilizá-la para o nosso crescimento. E essa utilização começa nos nossos pensamentos sadios. Começa nas nossas atitudes espirituais, mentais. E a primeira parte disso tudo é óbvio que se trata de a gente observar e ver as coisas. Ver o que nos circunda. Valorizar o que está do nosso lado. Então, por isso, vigiar e orar. O Espiritismo, que é uma doutrina, repetindo, sagrada, que é a revelação que veio aos homens, que, aliás, Jesus, há 2000 anos, só falou de espírito. A gente quer distorcer, quer fazer de uma forma diferente, mas tudo que estava ali era relacionado à alma, relacionado à vida eterna, à vida no além. Teve episódios relacionados com desobsessão de espíritos, que se imputava como sendo espírito o mundo na época, como sendo o demônio, coisa que não existe, né? A revelação, Jesus conversando com gente que já tinha desencarnado, como Moisés e Elias, e podem falar o que quiser, outras versões. Nós temos o direito de ter essa versão também, e ninguém pode dizer que a gente está errado. Pessoas que já estavam mortas e Jesus conversou com eles. Jesus aparece depois a Paulo. Ah, mas Jesus era Jesus. Não, o que eu faço vocês podem fazer, e que significa o quê? A natureza é equânime para todos nós. Acontece que houve distorções. Porque o que Jesus fez, o que Jesus nos demonstrou nos aspectos paranormais, vamos falar a palavra que ninguém vai aceitar, mediúnicos, nos processos extrasensoriais, nas coisas imateriais que ele revelou, muitos poderiam ter feito também. Muitos poderiam ter feito. Mas por que não o fizeram? Ora bolas, porque estigmatizou-se. Durante muito tempo, qualquer tentativa ou iniciativa que se fizesse alguma coisa similar a Jesus, você ia para a fogueira, você era considerado herege, você não podia copiar, não podia fazer, não podia imitar nada disso. Você tinha só que seguir as diretrizes daqueles que mandavam. Nós fizemos das religiões uma espécie de oficialização do poder, do mando. Ainda nesse século passado, alguns que se aventuraram dentro das lides espíritas, como José Arigó, a fazer curas, e fizeram algumas curas, foi feita alguma cura, foi para cadeia. Foi para cadeia. É charlatão. Isso não quer dizer que não existam charlatões, existe. Tá? Mas houve o quê? Um entravamento na expansão da liberdade de agir. Mas o Espiritismo, voltando a essa doutrina sagrada, a gente pensa que o Espiritismo fala da morte, né? Espiritismo é morte, só fala de morte, só fala de espírito. Não é nada disso, não. O Espiritismo fala de vida. É de vida que o Espiritismo fala. É a vida plena que a gente pode tentar alcançar para poder ter uma pacificação no além, na vida eterna. Ah, mas e as vidas que se sucedem? Como que é isso? É outra encarnação? Eu esqueci tudo. Não é que esqueceu. A vida é uma só. É a vida do Espírito. Vamos supor, nessa existência atual. Hoje, a gente olha as pessoas e vê, e muitos têm até as conclusões sobre certas pessoas, e vê, nossa, fulano é tão bom, fulano é isso, fulano é aquilo, tem uma vida assim, mas merece. Ah, fulano, está acontecendo tanta coisa, mas ele fez tanta coisa errada. A gente tem um parâmetro como se diz, de interpretação das vidas que nos circundam. A gente fala, nossa, analisa mais ou menos as pessoas, até involuntariamente. Nossa, tá justo o que aconteceu para tal pessoa, tá certo, a pessoa é bacana, a pessoa é isso. Você analisa. O que significa isso? Que aqui no período de 80 anos, as nossas ações, os nossos atos já vão nos conduzindo a uma determinada direção. Digamos que fosse possível que nós vivêssemos, agora voltando, 1000 anos. Se nós ficássemos 1000 anos aqui na Terra, aí 1000 anos a gente nasceria, cresceria. Durante esses 1000 anos, quantas coisas aconteceriam na nossa vida? Aconteceriam coisas diferentes. Momentos bons, momentos negativos, momentos de dor, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de amargura. Enfrentaríamos os mais variados problemas, uma série de coisas.
É a mesma coisa a reencarnação. Só que não é 1000 anos num corpo só, mas é 1000 anos, muito mais de 1000 anos, o mesmo espírito. Então eu não estou pagando nada do passado, não. Eu estou na consequência das minhas ações. Eu não estou recebendo benefícios do passado, não. Alguma coisa a gente fez que está revertendo numa ação positiva. Aquilo que é nosso vem à nossa mão. Mas isso pode ser algo positivo e pode ser algo negativo também. Ah, mas eu vou ficar esperando coisa negativa? Não, então a gente faz coisas positivas. Porque uma coisa anula a outra e vai assim se substituindo. Então, como se diz lá, o amor cobre a multidão de pecados. Você tem erros lá atrás, você está começando a acertar agora, as consequências lá na frente vai ser de quem está acertando agora. Se fosse uma vida só de 1000 anos, em 1000 anos a gente tem quantas? Não sabemos com precisão. Umas 3 encarnações, 4 encarnações. Você fica um tempo aqui, um tempo lá. Lá fica mais do que aqui, ou depende das circunstâncias. Esse período é o mesmo espírito. Ninguém vai dizer, não, você vai voltar para a Terra porque você vai pagar o que você fez. Não é isso. É a continuidade. É o natural, é o fluxo natural. Nós temos o hábito de, ao interpretarmos as questões relacionadas à vida, analisarmos pela nossa ótica humana. Aí é castigo, é prêmio, é privilégio, nossa, tá pagando o que der. São cogitações humanas. Que na verdade escapam muito provavelmente à concepção cósmica, que é muito mais séria, muito mais complicada, muito mais profunda do que nós imaginamos. Então está tudo sob um certo controle. Está tudo certo. Está tudo corretamente. As nossas interpretações têm que ser a favor do fluxo cósmico, do acerto, fazer o que pode, ajudar, se corrigir, se melhorar, pensar, refletir, viver com alegria, seguir em frente. Porque as nossas cogitações são meramente humanas. Mesmo porque, dentro das nossas concepções paranormais, extrafísicas, extrasensoriais, espirituais, elas são precárias. Nós pensamos muito pouco nisso. E as nossas religiões, nós todos das nossas religiões, imputamos muitas vezes a direção de uma massa de pessoas que muitas vezes nós não estamos assim, estamos envolvidos num coletivo emocional, mas sem aquela subjetividade profunda da reflexão íntima. Chama-se mais à tona a um dispositivo geral. Então é uma falta para nós uma cogitação mais séria sobre o alto, sobre a luz divina. Então, a real visão é da vida eterna. E a vida eterna é a vida que nós estamos vivendo. Só que supõe-se e diz-se que um dia nós estaremos na eternidade. Isto significa o quê? É logo, imediatamente, daqui a 100 anos? Não, vai muito tempo. Eternidade, na ótica que se quer dizer, vai significar o estado fora da matéria. Nós não vamos mais precisar de nascer fisicamente, aqui na Terra, pelo menos. Supostamente existem outros planetas superiores à Terra, cuja estrutura carnal física é feita de outra matéria, mais fluídica. Talvez em Júpiter exista, supostamente, uma condição fluídica dos seres, onde o que acontece? Já tem estabelecida uma saúde completa. Como que estabelece uma saúde completa? Porque o planeta é bom? Não, porque o habitante já tem o domínio espiritual de manutenção da sua própria estrutura fisiológica, mantendo-a coesa, harmoniosa, homeostática, saudável. Não é que a gente seja culpado das doenças, mas as doenças têm a ver com o nosso estado, com as nossas preocupações, o nosso emocional, com a nossa genética, com a nossa biologia, coisas que nós não vencemos. Então, quando chegar num ponto de um domínio mais amplo, e isso tudo pode estar parecendo para muita gente viagem na maionese, usando a expressão normal, nós vamos estar livres das encarnações físicas aqui no nosso planeta. E retornaremos aqui para ajudar e socorrer quando nós tivermos essas condições. Porque a gente está sendo ajudado, independente das condições aparentes de desajuste, por seres espirituais e seres extraterrenos,
vem aqui nos auxiliar. Eles tomam formas nos arquétipos que nós temos. Eles se apresentam como? Com as aparências. Oh, eu preciso ajudar os habitantes da Terra. Se alguém me vê, como que eu vou me apresentar como eu sou, um jupiteriano? Não, eu vou me apresentar com a aparência que eles estão habituados. E quais são essas aparências? As aparências de santos, as aparências das imagens que nós conhecemos e assim vai. Então, Jesus é um pouco distorcido por causa disso. Porque ele nos falou de uma série de coisas relacionadas à vida espiritual. E nós não atentamos. E é por isso, por causa dessas distorções, que acontece muito frequentemente de a pessoa morrer e não saber que morreu. Porque não tem um preparo espiritual, não tem uma reflexão sobre a vida fora da matéria. Isso não quer dizer que aqueles de nós que porventura tenhamos estejamos livres de qualquer perturbação. Ah, quando eu morrer vai estar de cara no mundo espiritual. Não é isso não. Porque isso aí vai muito das nossas condições íntimas, né? dos recônditos da nossa alma. Então, Jesus com essa distorção gerou, por causa, não ele, né? Nós, desculpa, distorcendo, geramos tudo isso. Muitas vezes se fala que tem que ter um caráter científico das questões espirituais para que a gente possa entender como que funciona. E aí surgiu a metapsíquica, a parapsicologia, surgiu aí a conscienciologia, surge tudo aí que é coisa relacionada com a análise científica dos princípios espirituais, para a gente poder ter uma conclusão científica. Tudo bem, isso é muito válido. É muito válido, sim. Só que nós temos visto que a ciência tem dado certos passos que não nos ajudam muito. Ajudam, mas não mexem muito com o nosso íntimo. Nós precisamos, sim, de uma certa religiosidade, não é de religião. Não é de aspectos exteriores, de cultos exteriores. Religiosidade como sendo alguma coisa íntima. É isso que nós precisamos. Ah, as coisas são como são, vai dizer a ciência. A ciência diz assim. Tem que ver as coisas como elas são. Tá bom. As coisas são como são. Muito bem. Muito bem explicado. Mas como é que é o amor? Como que a ciência define o amor? Qual a definição da ciência para o amor? O nosso amigo lá, Catulo da Paixão Cearense, um poeta brasileiro, dizia sobre o amor: como definir o que eu só sei sentir? Como que pode? Como é que nós vamos definir o amor? Então a religiosidade, a crença, a fé é pautada em sentimentos. Por isso que um centro espírita, um local, tem que ser um celeiro de sentimentos. Não pode ser um laboratório de pesquisa, vai todo mundo fria lá. A gente vai ficar, não, eu tem poder no cérebro, mas cadê? Está perdendo o coração. Nós ainda não estamos, uma massa humana, preparados para sermos cientificistas, querer entender as coisas pura e exclusivamente pelo lado científico. Nós devemos, é óbvio, claro, lógico, estudar isso, quanto pudermos. Mas é imperioso que não percamos o lado sentimental. Que não percamos essa religiosidade, esse sentimento, que a fé é imprescindível. A ciência vai ter um ponto, chega um ponto que não tem mais como ir, não tem. Não sabemos. O que a ciência sabe sobre Deus? O que a ciência estudou sobre Deus? Então, tem coisas que nós somos travados. E é aí que entra a fé. A fé, quando se fala racional, aí alguém fala, mas fé racional é incongruente. Ou é fé ou é razão. A fé racional vai vir a ser exatamente a fé que pensa. Mas como assim a fé que pensa? Ora bolas, começa pelo amor. Se nós pensarmos e analisarmos a natureza, o cosmos, a vida, nós vamos ver que existe uma inteligência. Necessariamente, analisando friamente, nós vamos ver que tem que ter algum dedo de alguém. E para a doutrina espírita, que desconhece as características plenas de Deus, porque nós a definimos em cima das nossas concepções, mas a gente sabe que existem os espíritos. E os espíritos são co-criadores.
A própria doutrina espírita diz que Jesus é o governador espiritual da Terra e ajudou a formação do próprio globo. Ora, bolas, isso acontece com outros espíritos e é como Jesus há milhares de outros. Pasmem aqueles que são contra e podem até ir contra a gente. Existem milhões de espíritos. Então, se nós não temos uma referência definitiva sobre como é o Criador, nós temos a existência dos espíritos. Então, quer dizer, esses espíritos que são para nós o caminho, a diretriz daquilo que nós estamos realizando em nossa existência. Então, a explicação que tem que ter é através do amor. Porque escapa para nós certas coisas. Então tem que ter o amor e aí o que vem? A fé. O entendimento. Eu não sei como que o universo foi feito, mas sei que existem espíritos. Ah, eu não tenho prova da existência de espírito. A prova está na gente. A concepção íntima que a gente tem. Ah, mas você pode estar equivocado. Sim, podemos, mas podemos não estar. Ah, mas será que tem mesmo alguma coisa? Eu não estou vendo absolutamente nada. Você não está vendo. E só porque você não vê, não existe? Aí a gente fica numa posição meio arrogante, né? Pretensiosa. Eu não estou vendo, então não existe. Será? Ah, mas a prova do espiritismo são os médiuns. Os médiuns são humanos, falíveis. Nós não podemos concentrar todas as manifestações cósmicas de uma pessoa. Filosoficamente falando, então, por este princípio, a doutrina é abrangente, é muito mais que isso tudo. Então, utilizamos todos os recursos, sim, médiuns, mediunidades, informações, pesquisas, perquisições, comentários, folclore, histórias, tudo que seja relacionado a coisas do mundo espiritual. Tem que agregar para nós. E não o contrário, não. Repudio, isso é mentira, isso não existe. Como? Aí é o que acontece, que nós ficamos patinando e o mundo espiritual se caracteriza muitas vezes por muita psicopatia. Porque muitos chegamos lá, não sabemos que morremos de novo, ficamos envolvidos com as questões materiais, ficamos nas casas onde habitamos, pensando que está relacionando com as coisas, com os assuntos materiais, com dinheiro, com posses, com bens, com isso, com aquilo. Com todo o respeito, é como se fosse um hospício a céu aberto, o mundo espiritual. Por quê? Por causa dos resquícios, do ranço que fica da vida material, do apego que temos à vida material e não nos libertamos. Por isso que o Espiritismo fala de vida. Fala de vida, fala de evangelho, fala de amor, fala de entendimento. Para que a gente possa desfazer o excessivo apego materialista. Nós temos que desencarnar os pensamentos também. Desencarnar os pensamentos significa pensar espiritualmente. Na verdade, se torna até agradável, nós temos cogitações, devaneios espirituais. Imaginar esse mundo extrasensorial, esse mundo extrafísico, a beleza da vida, onde estão aqueles nossos que já se foram. Tudo isso são formas. Por isso que a doutrina tem o seu foco o quê? No coração humano. Por isso que a gente fala mais amor, mais religiosidade do que cientificismo. O foco é no coração humano. É para o coração humano que a doutrina fala. Eu tenho. Não adianta. Eu estou errado. Eu estou errado se eu sou agressivo demais. Se as minhas palavras, se a minha fala, se a minha voz é agressiva, é nervosa. Eu fico nervoso, a gente fica nervoso com as coisas que nós vemos no mundo, ficamos indignados, mas muitas vezes a nossa indignação, a nossa raiva, não é pelo que está acontecendo somente, é uma raiva que tem na gente que a gente não vence. A gente tem que pautar, sim, as nossas existências numa vibração mais suave. Compreender um pouco mais, entender um pouco mais, perdoar as pessoas, fale tanto, né? Perdoar os inimigos, perdoar as pessoas. Às vezes a gente não perdoa, não é porque a gente está com raiva da pessoa, é porque dentro da gente existem coisas que a gente não sabe trabalhar. No momento que a nossa compreensão atingir um determinado patamar, fica mais fácil.
Não que você vá aceitar tudo, né? Mas a gente vai ter um entendimento mais amplo. Parece que é esse o propósito. Então a doutrina fala para o coração. Fala para o coração. E nós temos a entender, no centro espírita, por exemplo, existe o trabalho espiritual, né? Trabalho espiritual, a gente fala dos médios, que não podemos concentrar tudo numa pessoa, mas a mediunidade é o nosso caminho, né? É um dos caminhos da revelação. Nós, numa sessão espírita, né? Que antigamente falava que era mesa branca, que nem ficava todo mundo arrepiado. Nós, quando era criança, tinha essa mesa branca. Ixi, nossa, mas pra quê, né? Por que isso tudo, né? Mas tudo bem. Não tem nada a ver. As entidades espirituais, que não são bicho, não são assombração, não são fantasma, não são gente de outro mundo, é gente daqui, que está com problema, que está com dificuldade. Alguns são perversos, alguns são cínicos, alguns são irônicos, alguns são maldosos. Tem muitos bons e tem a maioria que é mediana. Essas entidades espirituais, elas se manifestam através do trabalho desobsessivo, e existe uma pessoa que dialoga com essas entidades para tentar ajudá-las. Vai lá um parente meu, por exemplo, que está nervoso, porque deixou pendências, porque passaram ele para trás, porque falaram mal dele, alguma coisa aconteceu. Ele está no mundo espiritual, está lá, mas pensa que está aqui, está naquela confusão, vivendo ainda nos tormentos, nas aflições. Às vezes ele não consegue ouvir a voz de um espírito. É necessário um contato humano. Então, o centro que a gente vai muitas vezes, no local que a gente vai, até numa igreja, está cheio de entidades espirituais. Porque as entidades espirituais precisam do contato humano, do meio, do ambiente, da energia humana, para elas poderem se sentir mais vivas, vamos dizer assim, conscientes, para poder ouvirem melhor aquilo que se vai passar para elas. Então, numa sessão de centro, a entidade vem e aí o orientador conversa com a entidade e tenta explicar para ela, procura dizer para ela o que está acontecendo. Né? Vai falar de princípios evangélicos, vai falar de amor, de compreensão, de perdão, de paciência, de esperança, até que a entidade vai se desvincular a partir dali, muito provavelmente, se desvincular do encarnado da pessoa com a qual ela está em sintonia, em simbiose, muitas vezes, envolvida, porque pensam igual, raciocinam de forma igual, ou existe uma inimizade da parte da entidade espiritual em cima da pessoa, uma espécie de vingança. Então, o que acontece? Nessa sessão existe uma conversa, um diálogo que vai tentar resolver as coisas. O que significa dizer isso? Significa que a nossa vida toda, o dia a dia, todos os nossos dias, são, na verdade, uma sessão espírita. O nosso dia a dia. Quando nós estamos conversando com alguém, quando nós estamos pensando, quando nós estamos visitando alguém, sendo visitado por alguém em algum lugar, seja na sociedade, no banco, onde for, numa empresa, o que seja, quando nós estamos nos contatos, nós estamos atravessando uma sessão espírita. Nós não vamos ficar doutrinando as pessoas, não é isso não. Mas vai haver sempre presenças espirituais à mercê das nossas disposições saudáveis, positivas. Por isso o controle, o que nós falamos, como falamos, qual mensagem levamos. Porque com a nossa palavra, com o nosso pensamento, com a nossa atitude, com o nosso gesto, que é difícil conter, a gente perturba ou alivia, ajuda ou atrapalha, melhora ou dificulta, da saúde ou da doença, piora o ambiente ou melhora. Isso, consequentemente, vai reverberar na esfera espiritual. E como não existe ninguém sozinho, mas você espírita tem essa mania de dizer que todo mundo é acompanhado de espírito, porque nós somos espíritos, e os espíritos estão em toda parte, há convivialidade, há muitos conhecidos, há muitas coisas, há muita relação, e é assim. Todos nós temos companhias espirituais. E os nossos contatos favorecem ou agravam um efeito sobre essas companhias. Então as nossas vidas é como se fosse
uma sessão espírita contínua. Contínua. O que a gente tem que entender é o fluxo, então, desta vida, entender que está tudo bem, que está tudo certo. Ter uma certa pacificação. Não é aceitar as coisas de uma forma assim, eu não tenho que fazer, não é isso, né? A gente também não sabe. É um certo entendimento. Fora da caridade é uma salvação. Não tem nada de a gente ficar apontando o dedo, tá vendo? Fez isso no passado, agora tá pagando isso, não. O nosso amigo Kardec foi bastante feliz quando disse, quando surge na sua frente alguém sofrendo, mesmo que esteja resgatando alguma coisa do passado, tá na sua frente, porque muito provavelmente você foi chamado, você que foi chamado para fazer alguma coisa, para dizer alguma coisa, para aliviar alguma coisa. Então, a nossa raiva, a nossa agressão, não tem sentido, porque às vezes é algo que está em nós. A gente deve procurar ter o quê? Uma conversação espiritualizante. Essa expressão é do Chico, conversação espiritualizante. Conversar de forma espiritual. Nossa, mas aí fica difícil, porque vão achar que a gente está alienado. Não, é aí que está. Por isso que a gente muitas vezes cai nessa situação de ter extremos. Eu não posso ter bens materiais, porque o dinheiro é pecaminoso. Com o dinheiro, se eu puder ter, eu vou fazer os meus filhos estudarem, vai estudar inglês, vai estudar alemão, vai estudar piano, vai estudar o que quiser, vai viajar, vai visitar museus, vai ler livros, vou ajudar as pessoas, vou abrir um centro espírita, vou ter uma casa espírita, nós vamos fazer muita coisa que nós pudermos. Então, se nós tivermos também buscas espirituais, podemos perfeitamente ter aspectos espirituais no mundo material, por que não? É que nós não temos o trejeito, o jeito para isso. Então nós nos tornamos muitas vezes achando que a gente tem que ser do mundo. Não, a gente não é ser do mundo, né? A gente tem que viver e o mundo é mais do que esse mundo, é muito mais amplo. É o mundo físico, o mundo espiritual, é o infinito. Manter o coração repleto de sentimentos sagrados. Que dificuldade, hein? Manter o coração repleto de sentimentos elevados. Quantas distensões, quantas discussões, quantas brigas, quantas críticas, quantas ofensas silenciosas. Ah, como é que você sabe disso? Porque a gente passa por isso. Porque muitos falam que é assim. Quantas vezes a gente vê nas pessoas, no centro mesmo, as pessoas fazendo entrevista, eu tô morrendo de ódio da pessoa, mas eu não falo nada. Não falo, mas sente. Então, no silêncio dos nossos corações, muitas vezes existe uma plenitude de negatividade. Então, propósitos sagrados, propósitos sagrados. Muitas vezes a coisa mais presente que existe é o passado. Parece um paradoxo, né? A coisa mais presente é o passado. E às vezes a gente se culpa. Então vamos de novo lembrar aquele episódio de que quando nós fizemos alguma coisa errada, que tenha sido, era o nosso entendimento na ocasião, era a nossa compreensão, era o nosso limite, era o que nós sabíamos. Ah, está desculpado por isso? Não, não está desculpado. Mas a desculpa começa a aparecer quando nós já não somos capazes de repetir aquilo que fizemos. Isso já não faz parte mais da minha vida, eu não sou mais capaz de fazer isso. Aí é que entra aquela situação que dizia Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. E é quando se diz também, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então existe da parte divina um perdão, em parte, vamos dizer assim, para a nossa ignorância. Então nós devemos evitar o excesso de culpa. Nós acharmos culpado. E muitas vezes não temos culpa. Nós não tínhamos condições de fazer diferente. Quantas coisas existem ainda hoje no mundo?
Quantas ocorrências hoje, no século XXI, absurdas em relação à mulher, em relação à criança, em relação a comportamento de castas no passado, escravidão, os desrespeitos que tinha até com a mulher, repetindo de novo. E muitas vezes a gente, né, homens e mulheres, que tanto faz, que a gente muda também no transcurso do tempo, que o espírito não tem sexo. Então a gente não pode criticar a mulher, nem mulher criticar o homem, porque nós somos tudo, se não fosse um seria outro, se não fosse outro seria um. As mulheres falam, os homens são isso, né? Mas se você nascesse homem, talvez fosse assim também, e assim vai, mas esse é outro assunto. Então muitas coisas que nós fizemos era natural, era normal, era costume. Antigamente tinha-se escravos, era comum ter escravo. Não tinha liberdade. O espiritismo foi criticado, foi proibido por lei, as pessoas criticavam, porque todo mundo entrava naquela dança. Tá todo mundo criticando, eu também vou criticar. Então a gente às vezes não sabe o que está fazendo. A gente se lembra sempre do caso que aconteceu lá na Alemanha, um jovem, uma pessoa, família protestante, daquelas bem religiosas, muito religiosas mesmo, bastante devotas, uma família perfeita. E tinha um filhinho. Esse filhinho nasceu dentro daquela religiosidade. Nasceu ali, naquilo. Quando chegou aos seus 18 anos, com a ascensão do nazismo na Alemanha, ele ficou encantado com aquilo. Ele ficou maravilhado. Nossa, tem que dominar os outros mesmos, tem que fazer guerra, tem que invadir, não, tem que matar judeu. Ele ficou encantado com aquelas premissas, aqueles discursos, aquelas coisas. Envolvido, né? Lógico, pelo meio, influenciável. Depois de um certo tempo que ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Onde é que eu estava com a cabeça? Que idiotice minha ir na onda disso. Então, quer dizer, houve um erro, né? Ele pode amargar aquilo eternamente, né? Como é que fica? Isso é um caso excessivo, mas nós, muitas vezes, por pequenas coisas, pequenos deslizes, nos culpamos. E existe muito mais culpa do que se supõe, né? Então, às vezes a gente não está sabendo o que está fazendo, está na onda, está envolvido, não está bem preparado, não está consistente na gente, está influenciável, tudo bem, mas não nos agridamos demasiadamente. E a doutrina espírita nos lembra isso, que a vida vai para frente, os passos são avante, sem retrocesso. Gente, nós vamos às nossas vibrações. Nós temos aqui o nosso irmão Jorge Bacalus Auá. Jorge, na rua Norival Russiano Vieira, 67, Urbanal, São José. Vibrações de muita paz. Jorge Bacalus. Nádia Fernanda Veloso, na rua Arlindo Batista Artioli, 405, Macatuba. A Sandra, na rua Moisés Tristão Santos, 66, apartamento 71, Florada, São José. O Almir está na Santa Casa, em São José dos Campos. A dona Esther Faria Moreto, vibrações de muita luz, mãe da Dinorá. Nós vibramos por todos esses nomes, pedindo que a espiritualidade possa alcançá-los, visitá-los, aliviá-los, ajudá-los, quanto possível. A gente pede por todos os nossos amigos do Farol assistidos, todos que estão enfermos e aí nos hospitais, nesses instantes aí, por todos que se encontram em dificuldade. Bom, a gente vai rogando, todos nós vamos pedindo, dentro das nossas condições, para todos eles, né, gente? Que haja muita paz, muita paz. Hoje é dia dos namorados, e aí a gente manda também um abraço para todo mundo aí que está envolvido nas uniões saudáveis
edificantes, fraternas. Fraternas, né? Que é uma forma de aprofundamento, né, dos sentimentos amorosos. E a gente vai mandar um abraço com toda a licença para Rosemeire e para Aninha Caris, mãe e filha, fazendo aniversário hoje, dia 12 de junho. Nosso abraço, as vibrações de muita luz, de muita paz. Nós agradecemos a atenção de todos, que a paz, a harmonia possa estar em cada lar, junto a cada família, em cada coração, em cada um de nós, na saúde, na proteção. Proteção para você e para o seu lar, para a sua família. Proteção mesmo dos bons espíritos, uma blindagem na sua existência, na sua casa, na sua vida, de todos nós. Assim nós agradecemos. Muita paz a todos, muito obrigado. E a lembrança, vamos pedir ainda para... É o Jorge Báculos que foi pedido as vibrações. Antoniette, Luan. É que aqui está aparecendo, às vezes a gente consegue ver aqui, viu, gente? A luz infinita do alto, nós nos reportamos com um abraço para todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Ó luz infinita, bondade sem fim, amor supremo. Abençoa todos nós. Abençoa. Lembremos-nos, né? Não somos donos do universo, mas somos filhos do dono. Isso é verdade. Muita paz, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado.